Há muitas coisas incomuns acontecendo ao redor de Hikaru Hellsight, um jovem médico da cidade de Nethers. Após acidentalmente tirar a vida de um ladrão ao reagir a um assalto, agora cabe a ele tentar entender o que está acontecendo e reagir ao pandemônio que se forma ao seu redor. Oi, eu sou a Carol e esse é o Chá da Tarde. Já curte, já comenta, já compartilha. Hoje nós vamos comentar sobre morangos. Comentem qualquer coisa sobre morangos. Vamos lá. O livro de hoje é Hellsight. A história de Hellsight vai se passar em 2 tempos diferentes. Nos anos 90 vai contar o nicho da Luciel e nos anos 2000 vai contar a história do Hikaru. Vamos começar com o Hikaru, que é o que abre o livro. O Hikaru é um garoto totalmente normal que foi criado num orfanato de freiras. Ele tinha uma amiguinha chamada Luciel e eles se tratavam como irmãos. O Hikaru era um garoto branco, de altura mediana. Ele é aquele cara que você vai passar por ele na rua e você não vai olhar uma segunda vez. Por mais que ele tenha essa aparência totalmente normal, o Hikaru, ele vê desde muito jovem um garoto que parece com ele, só que tem os olhos amarelos de pupilas fendidas na horizontal e cabelos compridos que ele chama de espectros. Graças a isso, e por ele explanar que ele vê esse garoto, ele toma remédios para esquizofrenia desde muito cedo e é tratado como uma criança maluca. Quando ele faz 18 anos, ele é convidado a se retirar do orfanato onde ele mora. E graças a uma das freiras, ele consegue um emprego numa cidade vizinha. Com esse emprego, ele vai para a universidade, se torna médico e aí ele conhece a mulher com quem ele mora, a policial Inori. Bom, eu vou desconsiderar o que está acontecendo no trabalho do Hikaru e sim ao ponto em que a vida dele começa a mudar. O Hikaru, depois do expediente dele, ele busca a Inori para eles irem até um restaurante. Quando eles estão saindo desse restaurante, eles vão ser atacados por um marginalzinho que vai roubar os pertences dos dois e vai disparar. Nesse momento, o Hikaru vai ter o ímpeto de abaixar e levar a Inori consigo. Já no chão, os dois, o tempo vai parar e o Hikaru vai ver novamente o Spectrus. O Spectrus vai rir dele e vai assumir o corpo do Hikaru. E depois de assumir o corpo do Hikaru, o Spectrus vai matar o ladrão. A partir disso, a vida do Hikaru vai virar uma bagunça. Ele vai ser preso, espancado, depois devolvido à realidade dele. E aí ele vai apanhar mais um pouquinho, vai ser sequestrado de novo. Acontecem muitas coisas na vida do Hikaru depois desse momento. Agora vamos falar do nicho do passado. Vai conhecer a história da família Hellsight. Aí, vamos parar por aqui. Eu já falei até demais sobre o Hikaru, por mais que pareça que eu falei pouco. A gente vai falar sobre a Luciel. A Luciel, depois que o Hikaru vai embora, ela fica muito sozinha. E o nosso primeiro contato com a Luciel vai ser com ela tendo um pesadelo. Nesse pesadelo, tem uma mulher dando à luz, mais 2 mulheres, com uma mulher servindo de parteira, uma parada na porta servindo de vigia, e uma outra com uma arma na cabeça das outras 2. Esse pesadelo vai fazer a Luciel acordar desesperada, mas ela tá acostumada, ela sempre tem pesadelos. Isso vai fazer com que ela se levante e vá até a cozinha tentar ajudar. Vai acontecer uma confusão naquela cozinha que vai gerar o estopim da vida da Luciel. Porque naquele momento ela vai decidir que ninguém mais vai ficar curtindo com a cara dela. E ela vai corresponder às porradas que dão nela. E quando ela começa a agir assim, ela é gentilmente convidada a se retirar desse orfanato também, por mais que ela seja menor de idade. A Urif, a mesma freira que se ofereceu a ajudar o Hikaru, vai decidir deixar esse orfanato para morar com a Luciel na cidade
onde elas vão ter uma vida decente até o momento em que a Luciel encontra uma pessoa esquisita na rua. Até o momento que a Luciel se depara com uma multidão escutando um fanático religioso pregando e ela encontra um homem. Tudo que eu contar dessa história daqui pra frente dos dois lados, eu vou estar dando spoilers, se eu já não dei no meio desse caminho. Então vamos aos pontos. O que eu acho da mitologia, já que eu não falei tanto sobre os personagens pra eu ficar descrevendo um por um. Eu gosto do jeito que o autor trabalha a mitologia, eu acho interessante. Não acho que seja um livro para você que nunca leu nada sobre fantasia começar, porque você possivelmente vai ficar cansado da narrativa ou não vai conseguir acompanhar a história direitinho. Os personagens, eles são extremamente gostáveis. Eu realmente acho todos os personagens do Hellsite muito gostáveis, por mais que todos eles, talvez menos o Hikaru, porque o Hikaru, ele é tão boboca, mas tão boboca, que você só sente pena dele. Mas todos os personagens do Hellsite, eles não são só legais, eles são maus. E eles não são maus daquele jeito, não, eles são maus porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Não, eles são maus humanos, sabe? É notório que eu tô fazendo isso porque eu posso e porque eu tenho uma associação que está falando pra mim que isso aqui é certo de se fazer e eu vou fazer. Fora isso, a história tem elementos grotescos. Se você tem, nós vamos ter aqui uma porção de gatilhos, principalmente para coisas nojentas como vísceras, tá? Então, se você é uma pessoa muito delicada ou sensível, não leia. E se você ainda assim for uma pessoa sensível que resolveu que você vai ler, não lê de noite não. Faz isso com você não, que não vai ser legal. Fora isso, o jeito que o autor trabalha a família Hellsite, a distribuição de poder é muito legal. O jeito que ele trabalha a filosofia dos fanáticos religiosos também é muito legal. Se você tem problemas com gente criticando posicionamentos religiosos, não é um texto pra você. Ou talvez seja, sei lá, depende. Vai que você quer mudar isso, né? Ou não, não leia pra você ficar gritando no vazio que não, você não pode falar assim de Deus. Não leia pra fazer isso, tá? Outras considerações. O livro tem uma certa dificuldade quanto à fluidez. Então, talvez você desvie muito do assunto. E existe uma possibilidade grande / extrema de você ficar confuso na troca de personagens. Como é um texto inteiro escrito em primeira pessoa, às vezes você demora pra compreender que deixou de ser aquele um do capítulo de cima que tava falando pra ser aquele outro no capítulo de baixo que tá falando agora. Fora isso, pessoal, eu também quero falar que a capa do livro é majestosa. Eu acho que é a capa mais bonita que eu já li. Sem dúvida nenhuma, é a capa mais bonita que o Chá da Tarde recebeu. O próprio autor que fez a capa. Como eu falei no começo, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu fiz a primeira revisão desse livro. Eu já li essa história várias vezes. Eu fui uma das primeiras pessoas a ler esse livro terminado. Então, você não precisa acreditar em mim, mas seria muito legal se você pudesse dar uma força pro autor e ir lá na obra dele. Ler e votar. Por favor, votem. Eu descobri que isso é muito importante dentro do Wattpad. Fora isso, gente, curte, comenta, compartilhe, manda para um amigo que quer participar do Chá da Tarde ou que teria interesse. Ou compartilhe nos teus grupos de Wattpad, Inkspirit, Spirit, Nia, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Ajuda a autora aqui a chegar em 150 inscritos. Lembrando novamente que quando alcançarmos os 250 inscritos,
Eu vou fazer sorteio pra geral participar. As redes sociais do canal estão aqui embaixo. Não esquece de deixar a tua xícara em cima da pia. Um beijo e tchau!